Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, né? Vou trazer aqui para você um vídeo diferente. Eu fiz um trabalho aqui para mostrar para vocês as possibilidades do Vasco subir para a primeira divisão nesses 5 jogos aí que faltam, né? Uma simulação do canal aqui que é diferente da simulação que fazem no site. Peguei só os times que estão brigando por essa última vaga. Aliás, o Bahia também tá dando mole aí, mas mesmo assim, para dificultar, eu fiz tudo para dificultar, para ver se o Vasco, mesmo com todas essas dificuldades, sobe para a primeira divisão. Então deixei o Bahia de fora e peguei do Vasco ali até o Ituano. Fica aí que você vai ver que é um trabalho bem legal, você vai entender o caminho que o Vasco tem que trilhar para chegar na Série A. Antes, vou pedir para você que gosta do canal, curte o canal, deixar o joinha, se inscrever no canal, né? Que é importante para ele ser indicado no YouTube, e falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem Campeonato Brasileiro, o América encara o São Paulo, 2,53 na vitória do América, 3,20 no empate, 2,84 na vitória do São Paulo. Se você não fez seu cadastro, o link está no primeiro comentário fixado. Clica nesse link aí e faz o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado, se ajudou o canal a continuar com parceiros importantes aí, tá bom? Aí quer fazer uma fezinha, primeiro depósito ou Pix, eles dobram em bônus para você no valor de até R$ 1.200. Um xBet, o canal Vascaíno do Cerrado, em 2022. Bom, saiu aí, mais uma vez, atualizaram, já que acabou a 33ª rodada, as possibilidades ou as chances dos times, matemáticas dos times subirem para a primeira divisão, né? O Vasco teve esse percentual beirando os 80% depois que acabou o primeiro turno, caiu para 30 e poucos por cento, agora voltou a ter uma situação mais cômoda, chegou aos 70% de possibilidade de subir para a Série A, não só pela vitória conquistada fora de casa, como pelos tropeços dos adversários na Série B. Então o Cruzeiro tem 100%, esse ranking aí não tem nada a ver com a classificação, tá? É o ranking de possibilidade, em percentual, que saiu aí no GE, inclusive. O Cruzeiro já tá lá, 100%, o Grêmio tá quase lá, 97%, o Bahia tem 86% de chance de subir, o Vasco é o quarto com 70% de chance de subir. Abaixo deles vem o Sport com 22% de chance de subir, o Ituano com 13% de chance de subir, o Sampaio com 6% de chance de subir, o Londrina e o Criciúma tem 3% cada um. Londrina, que chegou a ter mais de 25% de chance recentemente, viu aí depois de uma sequência de derrota, essas chances serem pulverizadas. E dificilmente o Londrina e o Criciúma serão aí, eu não entendo o Sampaio, deve ser por causa da sequência, estarão aí na primeira divisão. Antes de mostrar a minha simulação, queria dar uma informação que saiu aí, que a 777, além de estar dando uma estrutura com voo fretado, salários estão em dia, diz que vai pagar, ou está pagando, bicho para os jogadores do Vasco subirem para a Série A. Minha opinião, né, eu acho assim, todo o esforço para que esse time suba para a primeira divisão é válido. Eu quero o Vasco na primeira divisão, sobre qualquer desculpa, pretexto, ou reclamação, ou indignação. Eu quero o Vasco na primeira divisão. Ah, mas o Vasco não vai aguentar na primeira divisão. Ah, esse time é um lixo. Concordo, mas eu quero o Vasco na primeira divisão sempre. Então, todo o esforço que for feito no sentido de ajudar o Vasco a ir para a primeira divisão, para mim, é válido. Agora, que é uma vergonha, porque o Vasco, que teve a maior folha salarial do ano passado, viu times aí recebendo 10 vezes ou pagando 10 vezes menos de folha salarial, subir para a primeira divisão. E esse ano é a segunda maior folha, só perde para o Grêmio. Tem a obrigação de subir para a Série A. E não é porque o nosso time é mais ou menos, não, porque o nosso time é horrível. É porque a Série B é um lixo, porque os times da Série B não estão jogando nada, né? Inclusive, tiveram de tudo para passar o Vasco aí, que engatou 8 derrotas fora de casa e mesmo assim não passaram. Pra você ver o nível técnico da Série B. Então é válido pagar o bicho, é válido. Mas é uma vergonha para esses filhos de rapariga ter que receber dinheiro para entrar em campo motivado. E você vê o primeiro tempo do Vasco no jogo passado, né, contra o Operário, que motivação, hein? Imagina a grana que eles estão recebendo para correr do tanto que eles estão correndo. Mas enfim, tá aí a situação do bicho. Agora vamos sem enrolação, vamos aqui para uma simulação que eu fiz, né? O Vasco tem 5 jogos, o Sport, o Sampaio e o Ituano também. Para mim a briga está entre esses 3 times aí que estão próximos, né? Então o Vasco pega o Novo Horizontino em casa,
o Sport fora, o Criciúma em casa, o Sampaio Corrêa em casa e o Ituano fora, para finalizar. Eu coloquei aqui que eu falei que eu ia fazer uma simulação que eu ia dificultar ao máximo para o Vasco, para ver se mesmo assim o Vasco sobe para a primeira divisão. Eu coloquei que todos esses times vão ganhar três jogos, menos o Vasco. O Vasco vai ganhar só 2. Então, o Sampaio, o Sport e o Ituano vão ganhar 3 jogos. O Vasco vai ganhar 2. Então, eu coloquei aqui as vitórias do Vasco. O Vasco ganha do Novo Horizontino e ganha do Criciúma, né? O Vasco perde para o Sport para dificultar. Não, perde não. Botei perde. O Vasco perde para o Sport, né? Enquanto que o Sport vence o Vasco, né? Para dificultar. Porque esse jogo contra o Sport é um jogo chave. Se o Vasco vencer o Sport ou empatar, para mim acabou. É um jogo que o Vasco não pode perder de jeito nenhum. É uma final de campeonato. Então eu coloquei que o Vasco perde para o Sport, empata com o Sampaio e com o Ituano. Então são 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Já o Sport, eu coloquei que o Sport vence o Cruzeiro, jogando em casa, o próximo jogo. Vence o Vasco, são 2 jogos jogando em casa, que o Sport vai vencer esses 2 jogos, os próximos. Empata com Londrina, jogando fora. Vence o Operário em casa e perde para o Vila Nova. Só 1 derrota para o Sport aí. Perde para o Vila Nova jogando fora de casa o último jogo. O Sampaio Corrêa, eu coloquei que o Sampaio Corrêa, que tem 48 pontos, joga fora de casa contra o CSA e ele vai vencer o CSA. Depois ele joga em casa com a Chapecoense e vai vencer a Chapecoense. Depois ele joga contra o Ituano fora, ele perde para o Ituano. E aí ele pega fora o Vasco e empata com o Vasco. O Sampaio Corrêa empata com o Vasco em São Januário. E o Londrina, o último jogo do Sampaio Corrêa, em casa, ele vence o Londrina. Então coloquei aqui que o Sampaio Corrêa, ele vai ter 1, 2, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ituano, para finalizar aqui, dos quatro, o Ituano joga com o Guarani em casa, vence, joga com o Criciúma fora de casa e empata, depois vence o Sampaio Corrêa, vence o Londrina jogando fora e empata com o Vasco. Então são 3 vitórias, 1 e 2 empates. Coloquei que o Ituano não vai nem perder, são 3 vitórias e 2 empates. E assim, você tem o Vasco com 58 pontos, que ia somar 8 só com essas 2 vitórias, né? E 2 empates, e vai a 60 pontos. Aí você tem o Sport, que tem 49, com o que ele somou, dá 10 pontos, ele vai a 60, aos mesmos 60 do Vasco. Segura aí que eu vou te mostrar depois como é que fica a situação dos dois. Já o Sampaio Corrêa, com 48 faz 10, vai a 58. E o Ituano com 48 faz 11, vai a 59. Esses dois estariam fora da jogada. Mesmo o Ituano não perdendo, vencendo 3 e empatando 2. E mesmo o Sampaio Corrêa vencendo 3 e empatando 1 e perdendo só 1. Né? Aí ficaria o Vasco e o Sport com 60 pontos. Aí vai para número de vitórias. O Vasco iria para 16 vitórias e o Sport iria para 16 vitórias também. Iam empatar em número de vitórias. Saldo de gol, o Vasco tem 8 de saldo e o Sport tem 1 gol de saldo. Então, além de um jogo que o Sport vai ter de vitória a mais, o Sport vai ter que tirar um saldo de 7 gols para poder se classificar e deixar o Vasco na Série B. Então viu aí que eu dificultei, tirei o Bahia da jogada, né? Porque o Bahia pode estar nessa briga também, né? Coloquei que o Vasco vai ter 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Coloquei que os adversários do Vasco desses últimos jogos vão ganhar 3 de 5, todos eles, né? E mesmo assim o Vasco consegue se classificar, mesmo com esse cenário todo adverso. O Vasco consegue se classificar por causa de saldo de gols que tem a mais, 8 gols aí, 7 gols de saldo para o Sport. É importante, então, a defesa do Vasco não sair tomando gols aí, porque nesse cenário, o que a gente não pode é tomar muitos gols. Se você tomar muito gol, esquece, a vaca deitou e a gente repete uma Série B. Tomara que não, se vencer aí o Novo Horizontino e empatar com o Sport, eu acho que já praticamente mata a possibilidade do Sport subir e já vai para uma reta final, para uma vitória e subir para a primeira divisão, beleza? Deixa o seu comentário, o que você achou dessa simulação, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.